Fala galera, a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje sobre introdução à elétrica em si, e a gente vai falar um pouquinho sobre a simbologia dos componentes elétricos no projeto elétrico residencial, certo? Então a gente vai utilizar essas duas apostilas aqui: Guia Rápido de Instalações Elétricas, e a gente vai utilizar também a apostila de projetos elétricos no AutoCAD. Mesmo que seja só para projetos elétricos, aqui vai ter muita coisa que vai ajudar a gente na questão teórica. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer uma pequena introdução aqui a alguns conceitos de eletricidade básica, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, ele está dando conceitos de tensão. Tensão é a diferença de potencial entre dois pontos. A unidade é volt, representada pela letra U ou V, fornecida ao circuito através de um gerador. Geralmente, nos circuitos eletrônicos, os geradores são baterias que transformam energia química em elétrica. Há também geradores mecânicos, solares, térmicos, magnéticos, etc. Tá, então, aqui é a tensão, onde está esse V e essa bolinha com sinal de mais ou menos. Corrente elétrica. Corrente elétrica ela é o fluxo de elétrons num condutor quando submetidos a uma diferença de potencial, a uma tensão. Então, se você tem a diferença de potencial, você tem a corrente elétrica, você tem esse fluxo de elétrons ali no condutor. E a resistência elétrica, ela é a dificuldade da passagem de corrente elétrica, a oposição a essa passagem. Então, aqui a gente tem um pequeno circuitinho e as instalações elétricas nada mais são do que circuitos elétricos enormes. Então, tendo em mente esses conceitos de tensão, corrente e resistência, a gente pode seguir pro restante. Então aqui, o significado das cores dos condutores, Então, para começar a conversa, a gente tem aqui a primeira simbologia, que é a simbologia dos condutores, Então, quando é fase é esse traço aqui completo, neutro é esse L invertido, terra é um Tzinho, retorno é a metade de um traço. Aí o que é cada coisa, Então vamos supor que aqui nesse circuito, deixa eu abrir aqui o Paint para vocês. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui a gente tem aqui a tensão. Eu vou desenhar dois lados. Isso aqui para um circuito monofásico, tá? Então tá, para um circuito monofásico a gente tem o seguinte: esse lado vermelho aqui, aqui é a carga. Certo? Essa é a nossa carga, e a carga resistiva pode ser, por exemplo, a nossa iluminação, chuveiro elétrico, alguma coisa ligada na tomada, enfim. Então a gente tem a nossa carga e aqui é a nossa alimentação, como se fosse o nosso disjuntor. Então a gente vai ter dois fios chegando aqui na nossa carga.
o fio positivo e o fio negativo. Esse fio positivo aqui é a nossa fase, lembrando, no circuito monofásico, tá? E esse fio azulzinho é o fio neutro, né? Para fechar esse anel e a gente ter a nossa circulação de corrente indo do positivo para o negativo, certo? Então a gente fecha o nosso circuito com um fio fase e um fio neutro para um circuito monofásico, que é o que está descrito aqui. Então a gente, para fase, a gente usa o vermelho, neutro a gente usa o azul, o contor de proteção é verde ou amarelo e o retorno preto ou branco. O retorno ele é para iluminação, a gente vai ver ele com um pouco mais de detalhes no módulo de iluminotécnica. Beleza? Então agora eu vou ilustrar para vocês um pouco os componentes elétricos, né? Então os condutores, os eletrodutos flexível, né, que é o que geralmente as pessoas comumente chamam de conduíte, e o eletroduto rígido, que ele é, entre aspas, um cano, né, de PVC preto, geralmente preto. A gente tem aqui as caixas de passagem, temos aqui os conduletes e os tipos de condulete. Condulete é aquela caixinha para fazer as curvas, né, e o tipo de condulete varia de acordo com o tipo de curva que ele está fazendo. A gente tem aqui os disjuntores, então disjuntor monofásico, disjuntor bifásico, disjuntor trifásico. Aqui a gente tem o quadro de distribuição, tomada de uso geral, tomada de uso específico. A gente vai explicar melhor a diferença entre cada uma delas nos módulos a seguir. Interruptor, lâmpada. Aqui já vem os diagramas que a gente vai ver depois. E agora vamos partir para a simbologia. Né? Aqui tem uma série de simbologias, tanto para a parte de comando, quanto para instalação elétrica, mais precisamente, para cabeamento estruturado. Então a gente vai voltar aqui para a nossa apostila principal e vai ver a simbologia que a gente mais vai utilizar em projeto elétrico residencial. Então a gente tem aqui o nosso quadro geral, lembram do quadro? Aqui, quadro de distribuição, então quadro geral aparente, embutido. O eletroduto no teto ou na parede é essa linha contínua, tracejado é ele no piso. Essa bolinha é para o interruptor simples, interruptor duplo, interruptor triplo, a gente também vai ver isso aqui melhor na aula de iluminotécnica. Interruptor paralelo, interruptor intermediário, tomada baixa 30 cm, média 1,30 m, tomada alta 2 metros. Pontos de luz aparente é uma bolinha simples, ponto de luz embutido é uma bolinha dentro de outra bolinha. Esses retângulos aqui com bolinhas dentro são para as lâmpadas fluorescentes tubulares. Então a aparente, embutida, fluorescente vigia de emergência, né, ligada em gerador. Essa aqui é a arandela, que é aquela ligada na parede. Vou colocar aqui uma foto para vocês. Arandela. Mais comum, que acho que vocês vão visualizar melhor. Então, a gente tem aqui a arandela tipo tartaruga, por exemplo, e a arandela para banheiro, né? São as luminárias que ficam na parede, como essas aqui, por exemplo. Certo? E aqui as simbologias de fiação que a gente já viu, de fase, neutro, terra e retorno. Beleza, galera? Então a nossa introdução à elétrica e a simbologia é essa, tá? Nos próximos módulos a gente vai ver um pouquinho melhor a questão de projeto elétrico em si. E é isso aí, galera. Tchauzinho e até o próximo módulo.